Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos do Grupo Espírita Saber Amar, dos temas relacionados à doutrina espírita, especificamente ao livro Voltei. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. Estamos aqui, Carlos de Jussara Malab e Marco Gandra. Vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura da reunião de hoje. Boa noite, amigos. Convidamos a vocês agora um breve momento de pausa para reflexão, para entrarmos em contato com os nossos anjos da guarda, nossos protetores, que nos possam levar até Jesus, unificando as nossas casas, relacionados aos estudos de hoje, que possa, Senhor Jesus, abrir os nossos mentes, nossos corações, que possamos refletir sobre a questão da espiritualidade, da nossa vida no futuro. Que os nossos lares interligados possam, neste momento, ser amparados, dissipando todo e qualquer miasma negativo que, por ora, paira em nossos lares. Que a Tua paz, Senhor, nos envolva, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Como nós dissemos, nós vamos entrar hoje num capítulo novo do livro Voltei. É o capítulo 4, Vida Nova. O livro Voltei, só para quem chega pela primeira vez no estudo, é um livro onde Frederico Figner, que foi um grande dirigente espírita ligado à Federação Espírita Brasileira, que conheceu Chico Xavier, que teve muitas oportunidades de estudo e de trabalho no começo na década de 40, né, de 30, 40, onde se apreciou muito na doutrina espírita, desencarnou em 47, ele prometeu que ia voltar para contar para os amigos o que seria a vida depois do desencarne, né, da desencarnação. E aí ele fez esse livro. É claro que ele vai contando esses relatos. Nós já estamos no 4º capítulo. Para quem tiver interesse em ver os anteriores, nós recomendamos acessar o portal Saber Espiritismo, na TV Saber Espiritismo, no item, na aba, né? Lá vocês podem pegar uma playlist onde vão estar listados todos os estudos anteriores, no capítulo 1, 2 e 3. Né? Agora vamos ao 4. Ele, nos capítulos anteriores, então, ele vai relatando as primeiras impressões dele no processo de desencarnação. E aqui nesse capítulo 4, ele já está bem próximo, né, da desencarnação, e no capítulo anterior ele começou a ver a filha, começou a ver os amigos espirituais, seu mentor espiritual, a Bezerra de Menezes, e foi, então, ali amparado por eles e retirado da casa deles. Então, ele vai contar as primeiras impressões, que estão nos 3 primeiros itens, chamado Vida Nova, Repouso Breve e Impressões Diferentes. Nós vamos abordar hoje. E na semana que vem abordamos a segunda parte desse capítulo. Como sempre, nós separamos uma página, né, de Emmanuel, para que possamos ter uma reflexão sobre aspectos ligados ao estudo que vai ser feito. Então, hoje nós separamos esse trechinho e vamos pedir aí a Jussara que leia para a gente. A vida continua, né? E tem comentário de Emmanuel, né? No livro A Vida Continua, né? Assim é que os planos da vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos, e a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloque. A gente observa aí, né, Carlos, pelos estudos do Livro dos Espíritos, do conteúdo doutrinário, Leon Denis se refere muito a isso, que o espírito ele cria e molda o seu próprio habitat, né, o seu ambiente. Ele
com a sua poder da vontade, né, que é a potência da alma, aquele onde me fala, o poder da nossa vontade, do nosso pensamento, ele cria, ele molda, segundo, né, o seu nível espiritual, o seu nível moral, o seu nível mental. E tanto para o bem quanto para o mal, né? Nesse caso, é que Emmanuel nos coloca aí, por isso que há múltiplos modos, né? Porque a gente cria, né? Molda mesmo o nosso ambiente mental, os fluidos que estão ao nosso redor. E está junto com a condição mental que nos é própria. Né? Que os fluidos que são conhecidos, né, como fluido cósmico universal, e André Luiz explica isso no livro Evolução de Dois Mundos. Emmanuel também, em várias obras, comenta sobre isso. Kardec também trata disso, que da plasticidade dos fluidos que nos cercam. E como que no mundo espiritual as questões são muito mais sutis, e o corpo que nós temos no mundo espiritual é um corpo muito mais fluídico, as ações da nossa mente, o campo mental que nós geramos em torno de nós, vai também nos colocar em regiões, em áreas, em locais, nas companhias que estejam vibrando na mesma faixa. Por isso que Emmanuel fala que nos planos de vivência do além, nós estamos envolvidos naquele próprio clima mental que nós criamos. Então, por isso que isso é válido aqui na Terra? Mas aqui na Terra ainda nós estamos com corpos muito grosseiros, e essas vibrações, elas podem nos dizer alguma coisa, por exemplo, se nós sentimos bem no ambiente ou mal no ambiente, se sentimos mais confortável ou não, mas no mundo espiritual isso é muito mais intenso, se apresenta de uma forma muito mais vigorosa, segundo a condição mental em que o espírito se coloque. Nos livros, né, de André Luiz, ele nos relata muito que às vezes o espírito está lá numa fase do umbral, preso, amarrado, né, por ele mesmo, nem é por ninguém. Né? Por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele né? não consegue ascender a outros planos, por quê? Porque ele não se vê capaz de viver em outros planos, uma vez que ele está com essa condição mental. É como se fosse, um exemplo muito comum desse campo, é como se fosse aí uma limalha de metal que está sob papel, e você coloca um ímã, aquele ímã vai atrair aquela limalha. Nós também, pelo nosso ímã do nosso campo magnético mental, vamos atrair tudo aquilo que esteja em sintonia, ou que esteja capaz de fazer essa sintonia conosco. Mas vejam que os Espíritos, Emmanuel deixa claro que somos nós, então, que criamos aquele campo mental e vamos criar os planos de vivência no mundo espiritual, bons ou maus. Então, não adianta aqui na Terra, muita gente pensa, não, vou pedir alguém para orar para mim depois que eu desencarnar. Né? Não adianta. Quer dizer, adianta porque ajuda, mas se não for uma questão natural, uma questão que provoque uma sintonia em nós mesmos, em planos superiores, essas orações, ou essas, se forem inclusive pagas, né, elas não vão chegar muito adiante. Né? Elas têm que ser lá do fundo do coração. Mas mesmo assim, nós temos que captar de uma forma aberta essas vibrações para criar em torno de nós um ambiente melhor. Aliás, sobre as orações, nós vimos o André Luiz comentando isso, né? Que aqueles que oravam por ele sentia aquele alívio, né? Por receber as vibrações carinhosas, de lembranças carinhosas. Eram poucos, segundo ele diz, mas aqueles poucos que oravam por ele, se lembravam dele, ele recebia essas vibrações. Por isso que nós devemos sempre orar, lembrar com muito carinho daqueles que partiram. E nunca criticá-los, nunca
fazer expressões negativas quanto a eles, porque isso, na verdade, vai trazer para eles um prejuízo e para nós também. Vamos, então, ao primeiro slide aqui, o primeiro comentário que ele faz, nós separamos um pequeno trecho do primeiro item, Vida Nova, onde ele recorda aquilo que falamos, né? Ele estava lá no quarto dele, ele estava no processo de desencarnação, e os amigos espirituais decidiram, então, retirá-lo de lá. Nós vimos isso na semana passada, retirá-lo de lá, porque todas as coisas da casa o atraíam, o prendiam às sensações físicas, né? A gente explicou na semana passada sobre isso. E aí, quando eles saíram da casa, a casa do Frederico Figner, do hoje irmão Jacob, ele existe ainda. Ela é a casa dele, nós colocamos uma figurinha da casa, que era dele, e fica no Rio de Janeiro, na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. É a casa hoje onde funciona o SESC, ali no Flamengo. É uma casa de estilo eclético, como o pessoal diz, mas muito rica, né? Ele era uma pessoa muito rica. E ele, então, ele diz que a excursão, embora de alguns passos, somente, apesar de realizada com auxílio de energias alheias, agravou-me o abatimento. Aquele contato inesperado com a natureza nos impunha, porém, singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareciam. A ausência de certas impressões desagradáveis ampliava a apatia. Achava-me intensamente aliviado, conquanto mais fraco. Quer dizer, nós vamos ver até no comentário seguinte, ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas ali eles fizeram um pequeno deslocar, por isso que ele fala que a excursão foi de alguns passos, eles fizeram um pequeno deslocar entre a casa dele e a praia do Flamengo. Então, eles foram até ali a Praia do Flamengo, e ele vai relatar logo em seguida que essas impressões dele. Mas veja que ele já coloca esse contato com a natureza, que realmente gera uma renovação, gera energias novas. E isso não é novo, nós vemos os espíritos comentar isso muito, que eles usam as energias da natureza, até das árvores, das folhagens, como medicamentos nos tratamentos espirituais, tanto para espíritos já desencarnados como encarnados. Eles usam esses recursos. Então, ele já começa a explicar que, quando eles fizeram o deslocamento, foi muito difícil para ele fazer esse deslocamento, embora mesmo sendo auxiliado pelo abatimento dele, como o estado mental dele ali, quase na possibilidade de desencarnar. Ele não havia ainda desencarnado porque nós vamos ver que eles ainda tinham que retornar para cortar o fio que ligava ao corpo, né? Eles chamam de fio prateado, né? Que liga o fio vital aí, que liga até o espírito ao corpo. Não havia sido cortado ainda, mas eles estavam em processo de desencarnação. Então, ele mostra como que a natureza, né, começou a ter um forte impacto nele, no alívio. E nós vemos isso também, mas onde eu moro não tem mar. Não, mas não quer dizer, ele lá teve essa revelação do mar, mas pode ser qualquer outro tipo de manifestação da natureza. Isso era um campo bonito, até mesmo uma plantação, um riacho, uma lagoa, o que for. São locais de contato com a natureza, onde essas forças da natureza vão ajudar as entidades espirituais. Nós vamos seguir para ver o que ele comenta mais, né, sobre essa etapa. Repouso breve. Extenuado, vacilante, notei que não envergava as mesmas peças que usavam
habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro de convalescente. Tentei indagar, entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações. Era preciso aceitar os recursos quais se me ofereciam. Não adiantava qualquer interrogação, indispensáveis a serenidade e a paciência. O que me chamou muita atenção aí dele, né, por ser um espírito já de conhecedor, né, das doutrina espírita, das experiências espirituais, até nas reuniões mediúnicas com ele, ele consegue, apesar de toda a dificuldade dele, no momento extremo, né, da vida dele, que é o falecimento do corpo físico, ele tem a força moral de buscar toda hora o equilíbrio, né? Luta pelo equilíbrio, ele luta pela sensatez que a doutrina espírita dava para ele em toda a sua vida, né? Então, apesar de toda a dificuldade que ele estava oscilando, porque ele estava em desencarnação, ele falou, né? Ele fala assim, era preciso aceitar tudo que eles estavam me dando. Dando uma lição para a gente. Dando uma lição para a gente. Como você está mostrando, como que nós temos que proceder. Né? É o primeiro passo, a humildade de sermos cuidados, de sermos tratados. Serenidade e paciência, né? Que a aceitação, né? Essa postura é uma aceitação não de acomodação, mas é uma aceitação ativa que nos leva à serenidade, à paciência, né? À confiança. Né? A aceitação ativa, ela leva a gente a ter esse comportamento. A aceitação da compreensão que ele tinha da situação, né? Pelos estudos e práticas, experiências que ele tinha, o levava ele a aceitar. Né? Inclusive, Sara, a gente nunca se acha preparado para o desencarne, né? Nunca se acha próximo do desencarne. Então, não quer dizer que isso aqui especificamente podemos falar isso para a gente agora imediatamente, mas podemos estar com alguém passando por essa fase onde nós precisamos orientar, explicar, né, apoiar. Então, por isso que é importante esse livro, é importante estudar esses momentos da desencarnação e depois os primeiros momentos na vida espiritual, porque nós temos ainda conceitos muito errôneos da nossa formação religiosa sobre o que é o mundo espiritual, o que acontece depois do desencarne, né? Então, a gente ainda fixa muito a nossa mente em céu, inferno, purgatório, né? Coisas assim, medo, receio. Então, ele vai fazendo um relato para a gente que deixa muito tranquilo a nossa visão do que nós temos que agir, como nós temos que agir, e aqueles que nós também vamos orientar, que estejam com receio disso, para passar por essa fase. Mas ele também coloca lá, olha, é uma coisa muito simples na história, que ele está falando assim, olha, quando eu olhei, eu estava com a roupa de convalescente, a roupa que ele estava no leito, né? Porque muita pessoa assim, eu morri, eu vou virar uma nuvem, vou virar um fantasma. Não, é uma transição, quer dizer, a desencarnação é uma transição natural. Ele estava na mente dele com aquelas peças que ele estava usando no leito, e ele se viu lá também envergando as mesmas peças no leito. Né? Mais à frente, nós vamos ver até um detalhe sobre o negócio da roupa, da vestimenta, nós vamos deixar para comentar, vai ser na reunião seguinte. Nós temos um detalhe interessante sobre isso. Né? Então, o que você falou, isso é muito importante, quer dizer, é a serenidade e a paciência, né? E a confiança. Né? A serenidade, a paciência nos estabelece, né? A confiança no momento, nos amigos espirituais, na confiança das propostas de Jesus, a confiança em Deus, e isso tudo é um encadeamento que você vai disciplinando, a gente vai disciplinando a nossa alma, não só até na nossa desencarnação, né? Que talvez seja um momento muito difícil
para a gente, mas nos momentos difíceis do dia a dia. Esse que a irmã Jacó trouxe para a gente é muito importante. A gente, ainda mais nesse momento tão difícil que a humanidade está passando, é a aceitação ativa, é a serenidade, é a paciência que gera confiança que tudo vai passar. Estamos sendo assistidos constantemente. Isso que é assim, que nos chama muita atenção, né? Isso. E não adianta fazer qualquer interrogação, como ele disse, né? Como ele diz, quem sou eu para interrogar alguma porque coisa? estava na fase de recuperação. Vai existir um momento para isso. Agora ele vai relatar um pouco do que ele via, né? Ele estava lá na praia do Flamengo, então ele falou assim: perante o mar, diferenciava-me a posição orgânica. Aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia, encantado, regeneravam-me as forças. Pareciam portadores de alimento invisível. Inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido caldo substancioso. Entreguei-me sem resistência e perdi a noção de espaço e tempo no sono abençoado e reparador. Quer dizer, ele mostrou mais uma vez esse lado, né, perante o mar, lá perante a natureza, e ele começou a relatar quanto que ele recebeu do ambiente que às vezes a gente não valoriza, né? Às vezes a gente acha muito comum, e mesmo lá na Praia do Flamengo, quem passa por ali não acha um ambiente urbano até, né? E às vezes não percebe o quanto que eu benfazejo que são as vibrações, benfazeja as vibrações que vêm da natureza. E ele recebia isso encantado, porque ele percebia com olhos diferentes agora, né? Tinha uma sensibilidade diferente. Né? E ele percebeu o quê? Que tudo aquilo era portador de um alimento invisível. Esse é um detalhe importante. Quer dizer, ele ali, inalando aquilo ali, ele se sentia alimentado, sustentado. Né? E ele até dá um exemplo, como se houvera sorvido um caldo substancioso. Nós, no slide seguinte, nós colocamos, né, Jussá, um exemplo disso também, onde André Luiz fala sobre isso em outra obra, Em Nosso Lar. Nós vamos ver um relato que ele faz. Novamente ele fala lá, entreguei-me sem resistência. Olha a confiança que ele estava, né? Perdi a noção do espaço e tempo no sono abençoado e reparador. Mas nós vimos que a tarefa dele aqui na Terra tinha sido muito intensa, né? Ele tinha ajudado muitas pessoas, tinha cedido, inclusive, a casa dele, quando houve a peste espanhola, né? Ele serviu a casa dele para que 10 pessoas ficassem lá hospedados e atendidos. Quer dizer, ele tinha um caráter... Ele era muito ativo, né? E cristão. Né? Você vê que nesse desligamento dele, ele mostra todo o amparo que ele recebeu, né? Decorrente, é claro, do mérito dele. Né? Então, nesse momento, ele se entregou sem resistência, como ele diz, ao sono abençoado e reparador nos braços da filha, e Marta, que estava ali, o socorrendo, né? E estava ajudando no processo de desencarnação. Então, nós vemos aí, mais uma vez, a atuação da natureza para a reconstituição das nossas energias, não só físicas, mas também espirituais. Agora, vamos ver o que o André Luiz fala, relata sobre a questão da alimentação lá em Nosso Lar, no capítulo 18, o amor alimenta as almas. Se pegar só um trechinho, existe uma explicação muito maior, e até recomendo aos amigos que usem o seu tempo para ir lá no capítulo 18, estudar um pouquinho mais sobre isso, vale a pena. O trecho que foi separado fala assim: terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos.
Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. André Luiz contando, né? Só porque ele falou da alimentação, né, a gente vem cá como tem aí no nosso lar. Para puxar um assunto que é interessante. Né? Afinal, nossas refeições aqui, dizia ela, né, são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas, na zona do Ministério de Auxílio, não podemos prescindir de concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energia. É necessário renovar provisões de força. A gente percebe muito, né, que a natureza, né, condensada de um fluido cosmo-universal primário. Né, cara? Então, ela vem impregnada com o próprio dom dela, dom natural. É por isso que nos auxilia tão eminente, né? Tão propício à renovação das nossas substâncias, nossas forças, nossas energias, e tanto encarnado como também desencarnado. E é interessante que ela fala que no Ministério do Auxílio, a quantidade de energia, de trabalho, era muito grande e precisava de não só da oração, que ele fala, do amor que alimenta as almas, da oração que recupera as nossas energias, mas de substâncias naturais, né? Do fluido cósmico, nessa forma aí, quintessenciada do mundo espiritual, que nos fortifica, que fortifica os trabalhadores lá. Porque as pessoas têm curiosidade de saber, de perguntar sobre isso. No livro da Egorina, né, que fala sobre esse assunto ela faz os desenhos sobre a cidade do nosso lar, na cidade do além, ela faz esses desenhos. Ela tem em volta de nosso lar, ela coloca lá canteiros, né, fazendas, onde eles fazem realmente o cultivo de recursos para alimentação lá em nosso lar, para aqueles que necessitam dessas vibrações mais fortes, né? Porque lá em nosso lar eles já desenvolveram, lá nessa colônia espiritual, eles já desenvolveram a alimentação por inalação. Como ele comenta aqui, que ele sentiu a inalação das energias do mar, que deram muita força. E a dona Laura aqui, mãe de Lísias, que recebeu André Luiz na sua casa, ela também diz isso, que em alguns lugares do nosso lar, na maioria das casas, não precisa de um alimento mais substancioso, como os caldos ali, fluidos mais concentrados. Mas lá ela precisava pelo tipo de trabalho que ela fazia. Então, aqui a gente vê que essa transição do nosso corpo físico, corpo espiritual, da nossa vivência aqui na Terra para a vivência no mundo espiritual, ela é gradual. Não é assim, de imediato que se muda tudo. É claro que, à medida que nós nos preparamos aqui na Terra, vai ser mais tranquila o nosso desprendimento e a nossa vida no mundo espiritual, porque nós vamos estar mais habituados com determinados usos na alimentação, na concentração mental, no dispêndio de energias, em função da vida lá no mundo espiritual. Mas no corpo nós precisamos de energias, nós precisamos de todos os alimentos que nós temos aqui na Terra. Na natureza nada dá salto, né? Para reencarnar são 9 meses na gestação, fora o planejamento que a gente já elaborou no mundo espiritual. Na desencarnação não seria diferente, né? E ali vale ressaltar depois, quem tiver tempo lá em Nosso Lar, ele também ele comenta muito sobre a água lá em Nosso Lar. O poder da água, o poder curativo da água. E olha, ele lá em Nosso Lar, ele diz que o Rio Azul, que é aquele que passa por Nosso Lar, né? As águas servidas em Nosso Lar para todos os departamentos de trabalho em Nosso Lar são distribuídas, são responsabilidade do Ministério da União Divina, que é o mais elevado ministério
de nosso lar. É um setor mais elevado. Então, eles são os trabalhadores desse Ministério da União Divina, que são responsáveis pela magnetização da água, pelo tratamento da água e distribuição da água para o nosso lar. Tal a importância da água. Por isso que sempre a gente fala e devemos usar os recursos de fluidificação que nós podemos ter para com a nossa água. Sempre no final do nosso reunião nós pedimos para fluidificar uma água presente, e esses fluidos são absorvidos pela água e vão trazer para todos nós os recursos de saúde e de harmonia. Seguimos aqui, então, né, com mais explicações dele no item 3. Impressões diferentes. Ele vai começar agora a relatar as impressões que ele teve já nesse despertar dele, depois desse breve repouso lá na praia. E ele diz assim: despertando dia alto, não podia precisar o tempo curto em que repousara. Senti-me outro homem. Movimentei os braços e ergui-me sem dificuldades. Tentei falar e que alegria experimentei. Cientificou-me de que Bezerra, isso a filha dele falou com ele, né? Ela cientificou-me de que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me prendiam ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, consultando-me ao mesmo tempo, se não inspiraria temores assistir de algum modo ao enterramento dos meus despojos. Respondi-lhe com meu interesse. Quer dizer, ele sentiu-se ali totalmente diferente. E aí vem a pergunta, né? Que muitas pessoas perguntam, mas como é que é o perispírito lá? É como o corpo nosso, né? Sim, ele é como o corpo nosso. Ele é uma manifestação do nosso corpo em matéria quintessenciada. Mas a sensibilidade é muito maior. Então, a sensibilidade permite que é uma coisa que nós, encarnados, não conseguimos perceber isso com clareza. Mas os espíritos dizem que os espíritos não vêm só pelos olhos, eles vêm pelo corpo todo. Espiritual todo. Eles não vêm, eles não têm sensações que são limitadas aos órgãos nossos do corpo físico de sensações. Ele consegue perceber isso de uma forma mais ampla. Nós, de certa forma, percebemos também a sensação de calor, de frio, né? Podemos perceber por outros órgãos, mas eles têm uma visão muito mais ampla e muito mais sensível do que nós. Por isso que, quando ele despertou ali, ele percebeu essa diferença grande, né? E conseguiu já manifestar a fala, que ele estava com dificuldade de falar. Fica destacado ali que os laços que prendem o perispírito ao corpo também não são rompidos totalmente em um momento, não. Existe um período ali onde o corpo está ainda ligado ao perispírito. E depois, no momento oportuno, os amigos espirituais fazem esse corte. Vejam que ali a filha, a Marta, consultou a ele se ele estava disposto a ir até o enterro dos espólios dele. E ele, claro, ele estava muito curioso, ele falou que queria ir, né? E ele realmente vai fazer esse relato mais à frente, né? Então, vamos seguindo aqui para... E por que eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encantavam os olhos, respondeu negativamente. Muitos libertos da disciplina física, esclareceu, conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não se lhes modifica de pronto e prosseguem vendo a Terra nas mesmas expressões em que a deixaram. Era prodigioso o quadro.
Aí ele explica para a gente, né, que, como que se falou, né, não, anteriormente, não há uma ruptura, não há uma coisa, um sobressalto. Na natureza, tudo é paulatino. Então, ele, apesar do desligamento, né, e tudo, ele ainda conservava a percepção ainda muito humana, ainda, e não do espírito, porque ele estava em corpo perispiritual recentemente. Então ele via de um aspecto ainda muito humano. Não é isso, Carlos? Você está compreendendo isso? Exato, que mesmo estudando muito, mesmo compreendendo muito, teoricamente, né? Conversando com os espíritos, tendo essas impressões, agora ele estava vindo na pele. Então ele tinha as impressões que ele poderia dar testemunho, porque era uma vivência dele. E aí ele destaca que tudo pareceu ter uma cor diferente, estar com vibrações diferentes, porque ele também estava predisposto a se libertar das questões da Terra. Isso foi muito importante para ele, porque ele já estava com um preparo, conhecimento, sabendo da realidade da vida espiritual. Ele já tinha assimilado isso, muitos anos de trabalho, né? E já tinha estabelecido também uma disciplina para encarar essa transformação, que todos nós vamos ter que encarar. Ninguém vai ficar aqui para ver todo mundo fazer. Apesar ainda ele estar acostumando ser o corpo dele perispiritual, ele tinha consciência do que estava se passando com ele, né? Agora, ele fala que, embora ele tenha essa característica, embora ele tenha conseguido isso, muitos, eu posso dizer até que a grande maioria, né, onde podemos estar nós mesmos incluídos, não conseguem libertar dos interesses do dia a dia. Veja o caso de André Luiz, né? Ele também passou algum tempo naquela região intermediária do mundo espiritual, chamada de umbral. Ele ficou algum tempo lá. Então, por quê? Muitos ainda, pelas fortes ligações com a Terra, né? Situação nova, né? Exato, mas até de uma forma ou de outra, ligação com o filho, com sentimentais, ou ligações materiais, com coleções de coisas, ou com patrimônio, ou o que for. Muitos ainda se sentem presos a isso e não conseguem se libertar. A alimentação também, né? Preferências alimentares, tudo são conjuntos de fatos, de sentimentos, de sensações que fazem com que muitos de nós nos liguemos demasiadamente à Terra e não conseguimos desligar dela. Ficamos presos ainda aqui na Terra, às antigas residências, aos locais onde frequentavam mais, né? E isso independe até da educação religiosa, depende do espírito em si. Porque nós podemos saber e não fazer. Não é isso que acontece muitas vezes? Nós sabemos, estudamos, mas não introspectamos esse conhecimento e aí sofremos. E nós chegamos ao nosso último slide da noite, que é o de Emmanuel, né? Nós abrimos com a parte de Emmanuel. Agora, tanto que falamos da natureza, nós colocamos aí um último slide sobre a natureza, né? A natureza é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas. Cada pormenor do valioso patrimônio apresenta significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, o pó, o rio, revelam mensagens silenciosas e especiais. Muito poeta, né? O caso, né? Uma árvore, um rio, se torna batido, até despercebido para a gente, mas a gente esquece de ver
como o Emmanuel coloca para a gente, né? O quão eles podem nos ensinar, né? Muitas das vezes a gente todos vê, mas nem todos enxergam, né? O que a natureza em si pode nos ensinar. E hoje mesmo a gente vê a própria ciência como fala isso, né? A natureza nos ensina muito. Então, é a maneira de encararmos e agradecer a Deus por estar nessa terra tão linda. E os recursos que ela entrega para a gente, né? Como Como ele falou lá, não precisa ser só no mar, pode ser um riacho, pode ser todos eles, essas regiões, mesmo num parque, numa grande cidade, um parque na grande cidade, são usados para isso, né? Para o contato com a natureza que vai nos fortalecer. Na verdade, né, Carlos, a gente pensa, Jesus estava presente na formação do nosso planeta. Então, tudo que é belo, tudo que é da natureza, né, está impregnado vibrações e idealizações de grandes espíritos, né? Porque o Jesus foi coordenador da formação do nosso planeta. Então, como não aprender e desfrutar de todos esses recursos, né? Maravilhosos, né? Muito bem, amigos. Chegamos ao final do nosso estudo da noite de hoje. Vamos chegar ao nosso momento de oração. Nós pedimos a todos agora que tenham junto a si um copo de água para pedir a magnetização, que esqueçamos todos os nossos problemas do dia a dia, todas as nossas dificuldades, as nossas dores, para pedir ao Pai nesse instante. Senhor, ampara nesses instantes ao nosso lar, a todos que aqui conosco convivem, aos nossos amigos do dia a dia, aqueles que convivemos no nosso círculo diário de relações. Mestre amado, pedimos o teu auxílio para todos aqui na nossa terra. Pedimos o teu auxílio para que esse nosso orbe possa seguir o seu caminho destinado à felicidade, à harmonia e à paz. E para cada um de nós, Senhor, pedimos o auxílio da frutificação das águas do ambiente e que os amigos espirituais possam nos conseguir intuir as melhores ações, as melhores sentimentos de paz, de harmonia para o nosso dia a dia. Assim, Senhor, com um coração transbordante de alegria e tendo fé na sua profunda ajuda a todos nós, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Assim seja.